trazendo um pouco da nossa execução aqui no Marte Minas, anteriormente a gente utilizava somente as manutenções preventivas através de calendarização. Então, eu vou falar um pouquinho delas o mais rápido possível aqui, porque a gente tem alguns cases importantes, legais para a gente ver aqui, mas para vocês entenderem como é que funcionavam as nossas calendarizações. Então, empilhadeira, toda loja acima de 2 anos, ela fazia todo mês. Então, eu tinha um técnico que ia lá fazer uma vistoria preventiva de empilhadeira. Lojas menos de 2 anos, um mês sim, um mês não. Geradores, mensal. Não tem como parar. Se cair energia e meu gerador não entrar, amigão, esquece. São milhões que eu perco numa hora em venda numa loja que tem 11.400 metros quadrados de área construída. A minha refrigeração, ela tá ali diretamente ligada também a isso, né? A refrigeração, quem trabalha na refrigeração aí sabe muito bem que refrigeração é 24/7. É full time, o tempo inteiro ela tem que estar funcionando, set point funcionando, é compressor funcionando, válvulas de expansão, Delta P2, são muitos equipamentos eletrônicos que acabam dando problema. Então a minha manutenção preventiva de refrigeração acontece a cada 15 dias. Ar-condicionado e climatizadores é um pouco mais simples aqui. Como a gente está no estado de Minas Gerais, a climatização da loja inteira é feita com climatizadores. São equipamentos extremamente simples, então a gente faz ali de 6 em 6 meses. Incêndio, a gente tem testes mensais direto no hidrante. 2 vezes por semana a gente faz um teste direto na bomba. Para quem trabalha com manutenção de indústria e precisa de aprovar grana, vamos dizer assim, é uma ótima forma de você mostrar, por exemplo, se tiver um sinistro de incêndio e você não tiver a comprovação que as suas manutenções preventivas estão sendo feitas de forma correta, você sequer é passível de receber o prêmio. Então, assim, é extremamente importante que esteja funcionando. Meio ambiente, limpeza de caixa d'água, limpeza de poça, limpeza de caixa de gordura e etc. E elétrica e subestação. A elétrica e subestação foi a última que surgiu e surgiu exatamente nessa reunião que a gente teve a maravilhosa ideia do relé. Já que a gente sabe que a gente sofre muito com sobretensão, então isso dá muito choque nos equipamentos, por que não fazer alguma forma preventiva? Então, uma vez por ano, a gente faz esse cheque geral na nossa elétrica das nossas lojas. A gente vai trazer alguns exemplos aí quando a gente fala de preditiva, porque hoje, advendo da nossa plataforma que a gente implantou, depois da implantação da Traction, a gente consegue controlar melhor algumas coisas na unha, como a gente brinca aqui, e aí a gente acaba trazendo para alguns desses temas a mesclagem entre preditiva e preventiva. A nossa experiência anterior era tudo em controle manual, né? Então a gente tinha diversas planilhas para tudo que vocês imaginarem. Pensa numa coisa, tinha uma planilha. A gente precisa dessas planilhas para se localizar. Então assim, melhor do que num caderno, tinha no Excel. Então muita informação se perdia, né? Era um funcionário que ia embora da empresa, levava o computador e as coisas dele não estavam na rede. Perdeu, então. Se a gente tem um problema no backup da rede, de um dia para o outro, perdeu a informação. Se você excluiu um arquivo, perdeu a informação. Enfim, de diversas formas, a gente tinha ainda esse trabalho pautado no manual. Então, o que quer dizer isso? Anteriormente, a gente fazia as nossas tudo preventiva, como eu falei, tudo calendarização. Todos os nossos custos eram por loja. Então, quanto que eu gastei de empilhadeira na loja 215? Eu tinha que saber meu custo de empilhadeira da loja 215. Eu não tinha estratificação desse custo. Então, a minha loja hoje ela trabalha com 3 máquinas elétricas rodando a loja. E algumas lojas têm uma máquina a combustão, que a depender do tamanho do RM. Quando ele é maior, eu preciso de mais uma máquina trabalhando ali. Então, na minha loja, eu sabia quanto eu gastei de empilhadeira. Eu não sabia se uma máquina que é do mesmo ano da outra e rodou as mesmas horas, estava dando mais problema do que algo. O que eu iria tratar no coração daquela máquina? Eu sabia que eu tinha um gasto de empilhadeira. O controle no Excel, logicamente, informações imprecisas. Se você deixa de inserir alguma informação ali, eu tenho um custo de máquina que está, em média, máquinas de mais de 7 anos, cerca de 11, 12 mil reais por ano. E eu tinha uma transmissão elétrica que quebrou, gastei 17 mil. Se eu não subir esse custo para a minha plataforma, ou seja, eu perdi uma informação extremamente importante, porque aquele valor de 17 mil era o meu orçamento para o ano inteiro. Hoje, quando a gente controla através do TrackOS, controla através de uma plataforma que te dá a possibilidade de você destrinchar esses custos, hoje eu já tenho meus custos por ativo. Então eu consigo dizer hoje que uma máquina X já está na hora de ser trocada, não só mais pelo tempo de vida. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, uma máquina hoje empilhadeira, ela está ali entre 10 mil, 12 mil horas, o tempo de vida útil dela. Eu tenho máquina rodando com 24, 25.
Então, assim, e eu lhe digo que eu tenho máquina rodando por 24, 25, que meu custo de manutenção é menor do que máquinas que ainda estão dentro desses 10, 12 mil horas. Então, antes a gente não conseguia ter esse raio-x da operação. Então, era tudo controlado de forma macro. Hoje eu já consigo enxergar cada ativo, como ele funciona. Quando eu consigo, isso é uma cadeia. Se eu consigo enxergar um ativo, eu consigo trabalhar no ativo. Ou seja, os meus controles se passam a ser mais planejados. As minhas preventivas já passam a ser mais eficientes. Eu já consigo trazer dentro da preventiva, cara, você vai fazer a preventiva nisso, mas dá uma olhada nisso aqui também para mim, por favor, porque a máquina apresentou há 2, 3 semanas atrás uma falha desse gênero. Eu gostaria que você olhasse se realmente aquela corretiva que foi feita, ela tá ok, tá surtindo efeito. Hoje eu tenho esse flow, né, workflow que a gente chama, esse entendimento do começo ao fim do problema. E com isso eu maximizo meus custos. Custos vão sempre existir. A operação faz necessário custo. Não tem como você correr disso. Só que eu tenho que gastar dinheiro de forma inteligente. Então, para eu gastar de forma inteligente, eu preciso de informação. Falcone, né? Quem não controla não gerencia. Então, a gente precisa dessa informação bem na mão, bem precisa, para que a gente possa gerenciar. E hoje as nossas preventivas, que antes eram calendarizadas, elas já são feitas de forma preditiva. Ou seja, já são feitas através de informações precisas. No nosso caso aqui, boa parte é feita através dos números de horas de máquinas, geradores e etc., que traz para a gente uma maior confiabilidade e um menor custo no que a gente tem produzido. Trouxe esse exemplo da troca de óleos, mais para mostrar um pouco da mudança, né, que a gente tem quando a gente consegue, de fato, implantar a ferramenta de forma eficiente e não o contrário, né? Então, a gente fez um teste. Como que foi esse teste? Primeiro, a gente queria usar tudo, né? Igual o Moisés fala. Quando você recebe você quer fazer tudo de uma vez, a gente criou um OS, um planejamento, as OS saíam todo mês. Eu tinha lá um procedimento de 550 linhas. O cara passava 2 horas dentro da loja, em cada máquina, só apertando X. Quando, na verdade, a gente percebeu que a gente já estava enxergando em 2030 e 2021, 2022 não estava pronto. A gente precisava resolver primeiro isso aqui. Eu precisava resolver o meu problema que eu já tenho na minha cara. É os 80-20, né? Então, o que a gente fez? A gente limpou tudo isso. As minhas OS vão sair planejadas, elas vão sair todo mês. Só que aí eu criei uma métrica só, que era horas da máquina. Quantas horas a minha máquina roda por mês? Eu quero saber isso primeiro. Eu sequer sabia quantas horas a minha máquina rodava por mês. Então vamos trazer isso, vamos transformar isso em valor. Nós pegamos e criamos essas OS onde tinha somente as horas. Estudamos isso por 3 meses. E vimos primeiro, as nossas máquinas rodavam entre 350 e 400 horas por mês. Então dentro de um ano inteiro, ela não rodava 3.000 horas. Então aquela troca de óleo que eu fazia todo ano na minha máquina e que me custava 300 mil reais, hoje a gente está falando esse valor aí, ele está parametrizado em 182 máquinas, que é o que a gente tem trabalhando aqui hoje, ele estava em torno de 300 mil reais. Esse ano de 2023, lá em agosto de 2022, a gente já sabia que a gente não precisava ter esse custo agora no ano de 2023. Então deixou de ser através de calendarização, como a gente fazia todo ano troca de tudo, para manter aquilo funcionando, e começou a fazer através das horas. E junto com isso, não está aí nesse slide, a gente também tomou uma outra ação, que era exatamente espaçar as minhas preventivas. Por que eu vou ter preventiva de mês em mês, se a máquina roda de 350 a 400 horas por mês? De 2 em 2 meses tá lindo. Ela pode fazer mês sim e mês não. Muito pelo contrário, tá, gente? Excesso de preventiva é um problema, porque o cara precisa mexer no equipamento. E às vezes um equipamento que tá funcionando, está rodando, o cara, por imperícia, ineficiência ou imprudência, ou simplesmente errou mesmo, como todos nós somos seres humanos, é plausível que a gente ele mexe em alguma coisa, um sensor, essas máquinas são extremamente delicadas, e ela para de funcionar no outro dia. Então, a gente conseguiu trazer também as nossas preventivas para mês sim, mês não. Então, só nesse exemplo simples, tá? Um exemplo muito simples, trabalhar com o primeiro passo, dar o primeiro passo, controlar a alma da minha máquina, que são as horas, a gente tirou, e a gente está falando cerca de 600 mil reais que a gente vai economizar nesse ano de 2023. E isso é muito importante a gente trazer para a manutenção, porque a manutenção deixa de dar custo, né? O custo ele já existe.
Eu não estou dizendo que esse ano de 2023, no final do ano de 2023, eu vou gastar 600 mil a menos nas empilhadeiras. Eu estou dizendo que, independente do custo que eu tiver no ano de 2023, ele era 600 mil a mais se eu estivesse fazendo o que eu já estava fazendo. E é isso que a gente precisa apresentar, principalmente para quem decide se a gente vai ter o dinheiro ou não para fazer as coisas.